Na relação com seu filho, você precisa agir e ensinar com consistência, persistência e frequência. Isso vai contribuir imensamente para a construção nele de um caráter íntegro e promissor. Consistência nos dá um rumo, nos dá uma credibilidade e gera fidelidade naqueles que se relacionam com a gente. E se formos consistentes nessa relação com nossos filhos, eles passam a confiar mais em nós e a nossa relação fica cada vez mais fortalecida. Os filhos começam a confiar mais nos pais. Mas ser consistente não quer dizer ser inflexível, rígido, imutável, não. Vamos dar o exemplo de um bambu. Ele é consistente, mas ele é flexível. O bambu é consistente porque seu conteúdo, sua constituição é forte, é durável, é firme. E ao ser envergado ou cortado, o bambu não muda sua essência. Apesar de se deixar envergar, ele não perde sua essência. A consistência tem a ver com a essência da pessoa, seus valores, seus princípios. Uma pessoa flexível, por exemplo, consegue se adaptar de maneira fácil a diferentes ambientes, atividades ou situações. Precisamos ser consistentes e flexíveis ao mesmo tempo. Exemplo de flexibilidade sem abrir mão da consistência. Por exemplo, respeitar a opinião do outro e buscar outros pontos de vista antes de tomar decisões, saber ouvir, apresentar seus valores de forma firme, de forma delicada, branda. Consistência é aquele ensinamento correto, com coerência entre o que você ensina e o que você faz, com firmeza, sentimentos e atitudes duráveis, fortes, que não titubeia. Cada hora faz uma coisa de um jeito, fala de um jeito diferente. Ser consistente é se basear na verdade e na transparência. Persistência significa se empenhar em fazer algo até que você consiga atingir o seu objetivo. É agir com constância e perseverança até concluir a tarefa que você precisa realizar. É ter foco e continuar fazendo até alcançar o objetivo. Mas trazendo para o relacionamento com os filhos, persistir é manter o foco naquilo que você quer que seu filho aprenda. É dar atenção e trabalhar com afinco numa certa situação que precisa ser mudada ou conquistada. É ter em mente que você continuará a agir positivamente nessa relação até conseguir o objetivo desejado, mesmo que seja um pouquinho de cada vez. Mas preste atenção, ser persistente não é ser teimoso, porque teimoso é insistir numa forma de agir que não está fluindo, não está funcionando, que não está progredindo. Ser teimoso é agir sem se informar primeiro sobre aquele assunto. É fazer as coisas da sua cabeça, sem pensar e insistir naquilo, sem procurar saber se está certo. Ser teimoso é não aceitar que um problema possa ter várias soluções. Teimosia é insistir no erro. Teimosia é não aceitar dicas e alternativas diferentes para resolverem um problema. A teimosia é a tentativa de resolver um problema de forma inadequada. A teimosia fica num extremo e a desistência fica no outro extremo. Desistir é deixar de resolver um problema por achar que ele não tem solução. Desistir é se acomodar e achar que conviver com o problema é menos estressante do que trabalhar para a solução daquele problema. Mas a persistência é o meio termo, é o bom senso, é o equilíbrio entre teimosia e desistência. Ser persistente é ter a consciência de que você ainda não achou a solução ideal para aquele problema, mas você continua buscando outras alternativas, outras visões, outras opiniões e vai persistir nessa busca até encontrar. Uma hora o download vai completar, a conexão vai acontecer e vai abrir a luz no fim do túnel. E vocês vão achar a solução ideal para esse ponto do relacionamento com o filho. Por exemplo, seu filho está na fase de fazer birras e você pretende ajudá-lo a vencer essa dificuldade.
Agir com persistência nessa situação é primeiramente prevenir a birra através da conversa. Procurar fazer isso no momento em que não acontece a birra, conversar com a criança antes. É fazer os combinados, por exemplo, procurar saber da criança o porquê que ela fica irritada, o que ela sente. E depois é mostrar para ela que existem outras maneiras dela expressar a raiva ou a frustração. Ela pode falar, ela pode pedir, ela pode brincar de outra coisa. Então, assim, é bom conversar com a criança. Agora, só que ela não vai deixar de fazer essa birra com apenas uma conversa, uma intervenção positiva sua. Você deverá agir positivamente em relação à birra do seu filho várias vezes, de diversas formas, até que a criança amadureça e pare de fazer as birras. Você deve persistir até que a situação seja superada. Se as suas intervenções não estão funcionando, procure analisar, conversar com outros pais que conseguiram resolver essa questão, consultar um profissional, mas não desista de resolver o problema e nem insista numa forma que não seja a adequada. Você vai ver que existe uma solução e você vai encontrá-la se você persistir. Agora, seja persistente e reforce o vínculo afetivo com seu filho. Vai lá, dê um abraço apertado e demorado no seu filho. Abraços curam. Na relação com seu filho, além de agir com consistência e persistência, suas ações positivas e proativas precisam ser frequentes, ou seja, constantemente repetidas. Já vimos exemplos de consistência e persistência. Agora vamos falar de como deve acontecer a frequência. Agir com frequência é repetir uma ação diariamente. É investir com ações positivas todos os dias, mesmo que sejam pequenas ações, algumas palavras, doses de afeto, ensinamentos. Agora, com frequência é quando você repete uma ação muitas vezes. Ser frequente é ser assíduo, é fazer algo com intervalos de tempo constantes. Por exemplo, para que seu filho aprenda a tomar banho, que é um hábito necessário, saudável, confortável, você precisa dar banho nele todos os dias, desde que ele nasceu, até uma certa idade. Gente, pensa bem, é banho todos os dias, a mesma coisa, durante anos. Dia a dia você tem que ensinar ele a tomar banho, até que ele aprenda a tomar banho sozinho e se conscientize de que o banho é um hábito indispensável. Adiantaria se você desse apenas 3 banhos por mês no seu filho? Como ele iria aprender que é necessário tomar banho todos os dias? Concorda? Então, vamos combinar uma coisa? Uma ação positiva frequente? Faça o seguinte: todos os dias você vai dar um abraço bem apertado e demorado no seu filho. Fazendo isso com consistência, persistência e frequência, você vai solidificar ainda mais o vínculo com seu filho. Abraços curam.